o jeito da gente encontrar a paz no mundo, ou o jeito da gente ter prosperidade, da gente ganhar dinheiro, da gente viver em paz sem guerra, é Legal que a paz está associada com ganhar dinheiro. termos democracias. E a gente vai contar com o apoio dos Estados Unidos da América para colocar democracia nos territórios, igual eles fizeram no Iraque, na Líbia, tentaram fazer em Cuba, tentam fazer com a China, tentam fazer com a Coreia Popular, tentaram no Vietnã, até de certa forma, né, conseguiram no leste europeu, né? Eles conseguiram colocar democracias ao assassinar todas as grandes lideranças anticoloniais, né? O Nkrumah, o Patrício Lumumba, não é? Conseguiram colocar democracias na América Latina, conseguiram. Com a ajuda da Águia da Liberdade, a gente vai chegar lá, viu, gente? Tem uma teoria nas relações internacionais que seja talvez a teoria mais sólida de todas. Mas isso vem de algum teórico, de algum... Vai falar que não, que vem do geral. De vários. livro- Primeiro Ah, do muitos. Kant. Tá. Primeiro do Kant. Ele vai usar o Kant para debater geopolítica contemporânea. O Kant escreveu um livro que chama Paz Perpétua. E lá ele busca quais são os elementos para a gente encontrar a paz perpétua no mundo. E ele vira e fala que a gente precisa de 3 coisas. Vamos lá. Todos os países do mundo precisam ser repúblicas. Ou seja, democracias. Não, já tá errado. Já tá errado. Já tá errado. Já tá errado. Uma associação não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra, tá? Nada a ver com a outra. Democracias, né? A democracia pra quem? Pra quê? Né? A gente vive na democracia no Brasil? Né? Ah, a gente tem o direito ao voto, liberdade de expressão. Não. Tem? Depende. Se você é um jovem negro periférico, não tem, né? Se você é uma mulher negra trabalhadora, não tem também, né? Democracia, gente, vamos lá. Tudo que esses liberais adoram falar, tudo que esses liberais adoram dizer, são sempre palavras vazias em torno do significado de democracia, né? Porque pro rock e para todos eles, democracia é uma ideia que é uma contraposição a supostos regimes autoritários que existem, por exemplo, em países como a China ou a Rússia ou qualquer coisa assim. A grande questão é que a gente não vive uma democracia plena, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar. Porque democracia, gente, não é só a nossa possibilidade de poder escolher os governantes. Porque isso também acontece na China, tá? Isso acontece na China. O Partido Comunista Chinês vai lá, né? E todos os outros partidos que participam da Liga Nacional, da Frente Nacional, né? Que são vários partidos, mas quem compõe o Comitê Central é o Partido Comunista Chinês. E você tem eleição de várias pessoas, da mesma forma como tem em Cuba, né? Vamos fazer uma comparação, então, da democracia que ele tá se referindo, né? Que é provavelmente uma democracia dos Estados Unidos e depois da democracia cubana. Pra gente fazer aqui paralelo. 2, o mundo precisa se unir numa federação livre do mundo. O que isso significa? Nada. Isso não significa nada, gente. Como se a própria ideia de liberdade fosse um conceito abstrato que existe, né, pairando pelo céu sobre as nossas cabeças, e ele não diz qual que é o critério que vai definir como essa liberdade vai ser aplicada ou não. Então, por exemplo, só para dar um exemplo de Cuba e dar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem vários partidos, mas, na realidade, quem realmente disputa politicamente, são os republicanos e os democratas, né? São 2 partidos de direita, um partido de direita e o outro de extrema direita, mas os 2 flertam muitas vezes com essas perspectivas, e os 2 flertam com o imperialismo. Isso basicamente é uma república do café com leite que nem é no Brasil, né? Porque no final das contas, se você só tem 2 opções de escolha, as 2 opções são à direita, então não é democracia, né? Não é uma democracia popular, porque nem o número absoluto de pessoas conta no processo final da votação. Eles têm lá o peso da votação acontecendo pelos colégios eleitorais. O que é um colégio eleitoral? Cada estado dos Estados Unidos tem um peso. Então, o candidato vencedor de cada um desses estados acumula pontos, é tipo isso, acumula pontos, e esses pontos são somados, e esses pontos somados garantem a eleição de quem conseguir mais pontos. Então, por exemplo, o Trump foi eleito em 2016 sem ter a maioria absoluta dos votos. Quem teve foi também aquele lixo da Hillary Clinton também, que é outra genocida, né, igual o Biden, mas o Trump foi eleito porque conseguiu maior pontuação nos colégios eleitorais.
paz. Bela democracia essa, né? Que nem a maioria absoluta decide. Baita democracia. Uma democracia que é baseada em um histórico de lei de segregação, um racismo estrutural absurdo, numa concentração de riqueza gigantesco, porque a galera vê, né, Nova York, Malibu, e acha que aquilo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, e hoje isso está se aprofundando cada vez mais, é um país desgraçado pela pobreza. Desgraçado pela pobreza em caráter estrutural. Ah, beleza, ele pode comprar o carro, o videogame, não sei o quê, e não tem serviço básico de saúde público. Não tem. Quase tudo é privatizado. Então não tem moradia popular, não existe nada disso. Pô, é um lugar que encarcera em massa a população. Tem uma emenda, que é a 13ª emenda, que diz que nenhuma pessoa pode ser escravizada, a não ser que ela cometa um crime. O presídio lá é privatizado para que as pessoas trabalhem nos presídios e produzam de forma escravocrata. Que democracia é essa? Que democracia é essa? Tá ligado? Que país é esse que se diz bastião da defesa da liberdade, da democracia? Enquanto em Cuba, a gente tem uma situação, primeiro, de assembleias populares, né? Eu já expliquei isso antes, mas vou explicar de novo lá. Primeiro, o cargo de político é um cargo voluntário. Quem escolhe você não é uma eleição nacional, como é aqui no Brasil, é um processo eleitoral de vários estágios que começam a partir dos comitês de defesa da revolução, que são tipo associações de bairro, né, bem grosseiramente falando, são associações de bairro que a população cubana decide seus representantes, e essa decisão vai sendo escalada até o grau nacional. Tem eleição a cada 4 anos e uma pessoa pode ser retirada desse cargo a qualquer momento, ela não estiver realizando um bom trabalho. É proibido ter propaganda política. Proibido ter propaganda política. Não tem propaganda política. O Partido Comunista Cubano não participa da propaganda política. Não tem isso. Todo mundo tem o direito ao mesmo espaço no panfletinho da propaganda. Não pode. Não pode ter financiamento privado de campanha. Não tem. E lá tem saúde universal para todo mundo, lá tem educação pública gratuita de nível primário, secundário, universitário para todo mundo, para quem quiser fazer. Desenvolvimento técnico-científico. Não é à toa que Cuba criou 5 vacinas. Não conseguia aplicar na população porque não conseguia importar ampola e não conseguia importar seringa, tá ligado? É outro ponto, né? Baita democracia essa dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Baita democracia que impede, que cria um bloqueio econômico criminoso contra um país que só quer construir a sua soberania, a sua autonomia, porque esse país ameaça a estabilidade do regime dos Estados Unidos. Vai tomar no cu, né, velho? É brincadeira isso. Que seria uma ONU. É, a federação. Ah, tá. Que não é, ninguém não perdeu a soberania, mas todo mundo se juntou voluntariamente, aceitou. Voluntariamente. A ONU é realmente uma instituição bem voluntária, né? Os Estados Unidos não têm peso nenhum nas decisões do Conselho de Segurança. Nem Estados Unidos, nem Israel, nem Alemanha, nem a OTAN, nada, não. Que aquilo existisse. A OTAN não faz parte da ONU, tá? Antes que alguém fale que o Gael Fato falou que a OTAN faz parte da ONU. E seguindo as mesmas regras. E por fim, a humanidade tem que chegar num nível de entendimento, o ser humano, aonde a gente sabe que o certo é o certo baseado na lógica e não na paixão, não na religião. E é um negócio... Certo pelo certo. Gente, não existe conceito de certo que não seja um conceito necessariamente histórico e feito a partir de uma mobilização política. Não existe. A moral, a ética, ela não é um conjunto de valores que fica rodando a nossa cabeça. Ela é sempre estabelecida e definida por um grupo que se encontra de forma dominante na organização de uma sociedade. Portanto, a moral que a gente tem não é uma moral que veio do céu, é a moral da classe burguesa. É todo o direito funcionando a partir do direito burguês, porque a burguesia é a classe dominante do nosso tempo. Da mesma forma como na Idade Média, quem era o sujeito dominante, a classe dominante, eram os senhores feudais. Da mesma maneira como na época da República Romana, quem era a classe dominante eram os patrícios, e assim por diante. Não existe certo e errado a partir de uma conjuntura vazia, né? Esses valores são sempre definidos pelos grupos que se encontram na disputa pelo poder e pelo grupo que está no poder. Porque se dependesse da moral burguesa, a gente estava aí trabalhando, tendo grávida trabalhando, criança trabalhando, né? O que fez com que essas perspectivas mudassem? O que fez, por exemplo, com que a gente conseguisse articular lutas antirracistas, antimachistas, anti-LGBTfóbicas, pela melhoria da classe trabalhadora? Pela luta organizada da classe trabalhadora para poder destruir essa moral, né? Essa ética que é imposta de cima para baixo por um tipo de sociedade específico. Você vai dizer que a moral do Brasil é um negócio que é moral e certo desde sempre. Não foi uma coisa que foi imposta com o projeto colonial, com a catequização, com o latifúndio, com a posição no capitalismo dependente. Pô, pelo amor de Deus, né? Negócio assim, mega difícil, historicamente. Mas dali, dessa teoria dele, surgiu... Fora o quanto essa perspectiva é eurocêntrica, né? Orientalista, racista pra cacete, né? Surgiu a tese de que o jeito pra gente encontrar a paz do mundo é todo mundo ser uma democracia. Por quê?
Democracias não entram em guerra Aham. contra democracias. Ai, ai. Esse cara é um piadista mesmo, né? Esse cara é um palhaço. É um palhaço. Não é? É um cinismo que eu não consigo acreditar nisso. Não entra não. Não. É que sabe por quê? A gente pode até falar, não, mas os Estados Unidos não entram em guerra com outros países. É porque a democracia deles é maior, né? A democracia deles é uma democracia bem grandona, né? Uma democracia gigante, que o Theodore Roosevelt, lá no começo do século XX, final do 19, começo do 20, chamou de Big Stick. Esse é o tamanho da democracia dos Estados Unidos. Uma democracia chamada bomba atômica. Esse é o nome da democracia. Amor de Deus, né, velho?